5. E o tema da nossa mensagem de hoje é o encontro com Jesus. Aleluia. Jesus, Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Jesus, Ele quer impactar a minha e a sua vida nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele quer te encher com a glória dEle. O encontro com Jesus traz vitória. Repete assim: o encontro com Jesus traz vitória. Amém, irmão? Quem se encontra com Jesus tem vitória. Quem se encontra com Jesus tem vitória. Então, abra o seu coração para que Ele possa te impactar nessa noite, para que Ele possa te encher. Aleluia. Uma só palavra, irmão, aleluia, dos céus para a minha vida e para a sua, tudo muda. Uma só palavra, aleluia, e tudo se transforma. É fé. E eu profetizo a vitória nessa noite. Já vou profetizando, irmão, a cura, a libertação, a prosperidade, a mudança, em nome de Jesus. Esses dias, irmão, estava calor, não estava, irmão? Aí mudou do calor para o frio, não foi? Aleluia. E eu estava ali parado, e eu estava reparando, e ali o Senhor falava ao meu coração, falou: o tempo está mudando, repare. Aleluia. Então, irmão, tudo muda. Às vezes está um dia ruim, né, irmão? Você fala assim: meu Deus, e agora? O Senhor fala que Ele muda as estações, Ele muda os tempos, e a glória dEle se estabelece. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aconteceu Lucas 5, versículo 1, a pesca maravilhosa, o encontro com Jesus nessa noite, irmão. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros, e de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glórias a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor eterno, Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, a tua palavra foi lida, Pai. Desde já eu te louvo, te engrandeço e te agradeço. Te peço perdão dos meus pecados e dos pecados da tua igreja. Senhor, perdoa-nos, limpa
de mim e de nós tudo o que não provém de ti, tudo o que não te agrada. Acampa teus anjos, Senhor, na entrada da igreja, no meio da igreja, em cima no altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo mal, em nome de Jesus, Pai. Fala, Pai, aos nossos corações, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos muitas coisas, Pai, mas fala nessa noite o que nós precisamos ouvir para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus, Papai. Eu oro, crendo e já te agradecendo por todas as coisas, te louvando por todas as coisas. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Fala comigo, fala com meus irmãos, o que nós precisamos ouvir, não o que queremos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você não tomou café ainda não, irmão? Amém? Aleluia. Não tomou, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Mas que o Senhor, quando chegar em casa, vai comer aquela janta, né, irmão? Abençoada, né? Aquele pratão, né, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que a força no corpo vai chegar, né, irmão? Mas o Senhor vai te dar força espiritual, já está te dando e já te deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, acabamos de fazer a leitura de Lucas capítulo de número 5, aonde, louvado seja Deus, diz sobre a pesca maravilhosa. Mas tem muito mais, irmão, do que uma pesca nesta palavra de peixes. Tem muito mais nesta palavra do que uma pesca de peixes. Tem muitos ensinamentos, aleluia, louvado seja Deus, para a minha vida e para a sua nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E que nós possamos absorver, né, irmãos, esses ensinamentos que vêm de Deus para as nossas vidas, né, glórias a Deus. Jesus, ele chega ao lago de Genezaré, aleluia. E quando Jesus chega naquele lugar, irmão, louvado seja Deus, havia ali pessoas para o ouvir falar, para querer aprender da sua boca, para querer ouvir a palavra. Irmãos, é muito importante a gente ouvir. Às vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus causa comichão nos nossos ouvidos, inquietação no nosso coração. Muitas das vezes a pessoa vem para a igreja e fala: minha novela, meu jogo de futebol, né, irmãos? E ela fica, né, meu serviço amanhã, fica distraída com muitas coisas e não se concentra na palavra de Deus. Aí fala assim: aleluia. Esses dias mesmos eu ouvi um pastor dando um testemunho, e o pastor, ele dava um testemunho muito lindo, né, irmãos? Um pastor, né, mineiro aí, né, irmãos? E ele dava um testemunho e falou assim, que um dia ele foi na igreja, aí foi pregar o irmão, ele falou que o irmão não sabia ler direito, né, irmão? Aí ele começou assim: nossa, esse culto tá ruim, né? Aí a irmã foi louvar, a irmã desafinada, ele falou assim: meu Deus, a irmã não sabe nem cantar. Aí foi o outro dar uma saudação, e ele falou assim: nossa, que não entendeu nada do que aquela pessoa deu a saudação. Aí ele foi indo embora e falou assim: nossa, aquele culto foi terrível, meu Deus, as pessoas, né, despreparadas, as pessoas, né, e falando mal do culto. E no outro dia ele estava lá no serviço dele, aí chega um irmão, né, aleluia, da igreja, e fala assim: nossa, irmão, que culto abençoado foi ontem, né? Oh glória! Quando o irmão deu um glória, aleluia, ali na saudação, eu me arrepiei do alto da cabeça à planta dos pés. Aquela irmãzinha, aí chegou outra irmã, aí falou assim: nossa, quando aquela irmãzinha simples, né, irmã, de chinelinho de dedo, começou a louvar, meu Deus, eu comecei a chorar ali na cadeira,
aleluia, aleluia. Aí, né, irmão, foi chegando irmãos ali e testificando ali para ele. Aí ele parou e pensou: o culto foi uma bênção. Eu que não abri meu coração para Jesus, eu que fechei o meu coração. E assim, irmão, nós somos todos simples, humildes, mas quando nós abrimos nosso coração para Jesus, Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos enche da glória dEle, Ele nos enche do Espírito Santo, aleluia. Mas quando nós fechamos, irmão, pode vir, aleluia, o homem mais, a mulher mais eloquente do Brasil, do mundo, mas quando nós fechamos o nosso coração, irmão, é nada, não acontece nada. Então, aleluia, já começa abrindo, porque eles foram lá na beira daquele lago para ouvir Jesus falar. Aleluia, a Bíblia diz o que? Que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, quem está presente? Jesus. Então Jesus está presente aqui nesta noite para falar comigo e com você, querido. Valoriza a presença de Deus, aleluia, aqui nessa noite, aqui na sua vida, aleluia, porque Ele quer te encher com a glória dEle, com o poder dEle. Eu sei que às vezes você está cansado, irmão, mas dá glória, dá aleluia, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a glória. E ele estava lá na beira do lago, e foi chegando gente, irmão, interessados em ouvir a sua palavra. Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, aleluia, glória a Deus. Eu creio que você aqui está interessado nessa noite de sentir a presença de Deus, de querer ser tocado pelo Espírito Santo, e eu creio na tua vitória em nome de Jesus. E aí, irmão, foi chegando gente, e ele chega: Simão Pedro, empresta seu barco para mim continuar pregando a palavra ali de cima. Louvado seja Deus. E o que ele fez? Emprestou. Louvado seja Deus, para que aquelas pessoas ouvissem o que Jesus tem para falar. Querido, aqui já vem um ensinamento da parte de Deus para a minha vida e para a sua. Aleluia. Não se negue para Jesus, não se omita para Jesus. Jesus, Ele quer usar algo que você tem, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar você para proclamar a sua santa palavra. Louvado seja Deus. Ele quer lhe usar de alguma maneira. Pode ter certeza absoluta disso. Ele quer te usar de alguma forma. E é maravilhoso, irmão, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus nos usar. Glórias a Deus. E ele pediu: Pedro, Simão, presta seu barco. Pode usar aí, Senhor. Aleluia. Jesus sobe no barco e começa a ensinar ali a multidão que ali estava. Sobe no barco e começa a proclamar a sua palavra. Aleluia. Jesus entra no barco, e o barco representa eu e você também, sabia, irmão? Jesus quer entrar no meu e no seu barco, mas Ele só pode entrar se eu deixar. Amém? Amém? Só pode deixar se eu entrar, se eu deixar. Se eu não deixar, não entra, irmão. Jesus é educado. Posso entrar no seu barco? Posso fazer morada no teu coração? Posso, aleluia, estar com você? Sim ou não? Sim ou não? Responda para Jesus, irmão. Ele pode fazer morada no teu coração? Ele pode entrar no seu coração? Sim ou não? Aleluia. Decantará balabassurianda. Glórias a Deus. Ele pode entrar. Você deixa. Aí Pedro deixou usar o barco. Ele foi lá, irmão, pregou, falou do que lhe convinha. A palavra não diz o que ele pregou, nem como ele falou, mas diz que ele pregou a sua palavra para aquele povo que estava ali. Aleluia, aleluia. Aí depois, irmão, Pedro já estava lavando as redes. O lavar a rede, irmão, significa que ele, aleluia, já tinha desistido daquilo que ele foi fazer, que na verdade ele tinha ido pescar, e ele tinha desistido porque não aconteceu nada de bom naquele dia, nada deu certo naquele dia. Aquele dia parecia um dia perdido.
mas ele teve um encontro com Jesus. Às vezes parece um dia perdido, irmão. Às vezes parece até situações perdidas. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda, tudo se transforma. Aleluia. Quando aquele centurião de Cafarnaum teve um encontro com Jesus, ele falou: uma só palavra e meu servo será curado. Aleluia. Glórias a Deus. Quando a mulher, aleluia, samaritana teve um encontro com Jesus, aleluia, louvado, ela teve a vida transformada, louvado seja. Quando a mulher cananeia teve um encontro com Jesus, aleluia, ela falou: tem uma filha endemoniada em casa, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, aleluia, glórias a Deus, ela teve a filha liberta. Então todo aquele que tem um encontro com Jesus, irmão, tem a vida modificada, transformada, liberta, sarada, aleluia, glórias a Deus. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, irmão, ele é impactado pela glória de Deus. E ali, irmão, Pedro estava tudo perdido para ele, irmão. Ele tinha pescado a noite inteira, nada tinha apanhado, estava lavando as redes, preparado para ir embora, irmão, sem levar comida para a sua casa, preparado para ir embora, irmão, sem levar o pão de cada dia. Não é fácil, né, irmão? Às vezes a pessoa tem família, filhos, dependendo daquela pessoa, daquela situação. Ela vai buscar um trabalho, um bico, alguma coisa, e às vezes parece que todas as portas estão fechadas. E aí, meu irmão, ela volta desanimada, triste, angustiada. Mas o Senhor é aquele que prepara tudo. Você acredita que Deus prepara tudo, irmão? Aleluia. Até, aleluia, de latinhas o Senhor te prepara o pão de cada dia. Até do papelão o Senhor prepara o pão de cada dia, né, irmão? Aleluia. Não fique focado na derrota, mas foca a sua mente, o seu coração em Jesus, irmão, porque Ele vai fazer o extraordinário, o sobrenatural acontecer, aleluia. Não fica pensando, aleluia, com a mente na derrota, mas fica com a mente de Cristo, com a mente em Cristo, aleluia. Tem coisa que é difícil, eu sei. A pessoa está enferma, a pessoa está passando uma luta financeira, a pessoa está passando uma luta no casamento, a pessoa está passando, mas aí ela concentra o seu coração naquele problema, né, irmão? E não sai do lugar, não chega a lugar nenhum. E nessa noite nós não estamos aqui para concentrar o nosso coração em problema, estamos aqui para concentrar o nosso coração em Jesus, aleluia, para adorar a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Louvado seja Deus, adorar a Deus com tudo que nós somos, aleluia, glórias a Deus. E aí, querido, terminou a palestra, terminou a pregação, terminou a palavra. Simão, faze-te, volta ao mar alto, volta lá para o meio do lago e lança a sua rede. Volta lá, aonde você foi humilhado, aonde você foi envergonhado, aonde nada deu certo. Volta lá e lança a sua rede. Louvado seja Deus. Volta lá e faz de novo. Volta lá e faz de novo. Irmão, não desista. Nunca desista de Deus por causa das lutas. Nunca desista da presença do Senhor por causa das dificuldades. Nunca desista, irmão, porque as coisas mudam, as coisas se transformam, as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Antes não era o tempo do Senhor para a vida de Pedro, mas agora começou o tempo do Senhor para a vida de Pedro, para a vida de Simão Pedro. Glórias a Deus. Quem dera hoje comece algo diferente na minha vida e na sua. Aleluia. Que nós decidimos nessa sexta de cura e libertação vir para a igreja. Muitos decidiram não vir, mas você decidiu vir. Eu acredito que hoje é o dia da sua vitória. Você acredita que hoje é o dia da sua vitória? Você acredita que hoje é o dia da mudança? Glórias a Deus. Volta, vai lá para o meio do lago e lança a sua rede.
Pedro, ele libera uma palavra, ele tem esse encontro com Jesus. Hoje é o dia de encontro com Jesus. Trabalhei a noite toda, Senhor, noite toda, porque a melhor hora da pesca é pela madrugada. Trabalhei toda a madrugada, toda a noite, e nada apanhei, mas pela sua palavra eu vou lançar a rede novamente. Aleluia. Que coisa mais linda, né, irmão? Eu trabalhei a noite inteira e nada deu certo, mas você está me liberando uma palavra. Ele nem conhecia Jesus, irmão. É o primeiro encontro dele com Jesus. Você está entendendo? Ele não conhecia Jesus. Jesus era estranho para ele até aquele momento. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Mas ele decidiu acreditar. A melhor decisão da vida dele foi a melhor decisão da vida de Pedro. Decidiu acreditar. E qual é a sua decisão? É acreditar? É ter fé? É não duvidar? Você vai contar testemunhos para a glória do Senhor. Você vai contar testemunhos para a glória de Deus, porque você decide ter fé, acreditar. E aquele que acredita, irmão, ele vai até o fim. E aquele que vai até o fim, aleluia, ele tem a coroa da vida eterna. Aleluia. Aquele que vai até o fim, não pare no meio do caminho. Vá até o fim do caminho. Vai até o fim do caminho. Glórias a Deus. E aí, irmão, ele foi. Onde eu jogo, Jesus? Joga aqui. Aqui, lado direito. Joga aqui. Aleluia. Jogou onde Jesus mandou ele jogar, no lugar certo. Às vezes nós damos cabeçada porque a gente vai para o lugar errado, a gente faz o que é errado, aí nós não conseguimos ver a glória de Deus, porque não ouvimos a voz de Deus. Mas quando nós, aleluia, como foi louvado, se eu não te ouvir eu morro, se não te ouvir eu pereço. Então, irmão, tem que ouvir, tem que acreditar. Ouviu? Jogou. E quando joga, irmão, é lindo, é maravilhoso, porque a palavra se cumpre. Quando obedece, a palavra se cumpre. Eu posso chegar, irmão, aleluia, até você, fazer uma oração por você, e você se emocionar, chorar, ou qualquer um dos irmãos orar por você e você se emocionar. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você não obedecer a palavra, nada vai acontecer. Porque essa é a maior profecia de todas, irmão. É a palavra de Deus. E quando ela é obedecida, o que está na palavra vem de encontro à minha vida e à sua. Sem obediência à voz de Deus, irmão, nada acontece. Só acontece, aprenda, na obediência. Ele só pôde contemplar a pesca maravilhosa por causa da obediência. Vai ficando na sua mente, no seu coração. Ele contemplou a vitória por causa da obediência. Não é só ter um encontro, tem gente que tem um encontro com Jesus. Como assim, pastor? Assim, a Bíblia diz que aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio ventos, rios, tempestade, mas a casa não caiu porque estava edificada na rocha. Então, teve um encontro. A casa foi edificada na rocha. Vem ventos, problemas, lutas, dificuldade, mas essa casa não cai, porque está edificada na rocha chamada Jesus Cristo. Aleluia e glórias a Deus. Mas aqueles que tiveram encontro, aqueles que ouvem, mas não praticam,
é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa onde? Na areia. Aí quando vem a luta, veio ventos, rios, tempestade, bateram com ímpeto contra esta casa, mas foi grande a sua queda, porque caiu, porque ouve, mas não obedece, ouve, mas não pratica, e a queda é grande. E Deus não quer que você caia, Deus não quer que eu caia. Deus quer, aleluia, nos tomar pela nossa mão direita e dizer: filho, eu te ajudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, ele ouviu, e quando ele puxa a rede, aleluia, veio com peixes, aleluia, muitos peixes, irmão. Puxou ali, ó, um peso, aleluia, glórias a Deus. Puxou e a vitória chegou, aleluia. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Aí, querido, chamou até outro barco: vem me ajudar aqui, porque, aleluia, senão o barco vai afundar. A vitória foi muito grande, eu quero compartilhar a vitória com você. Chamou outro barco para compartilhar a vitória. Tem gente que é egoísta, né, irmão? Quer tudo só para ele, né? Ah, só para mim. Ah, é só para mim. Não, irmão, compartilha aquilo que, aleluia, o Senhor coloca na sua mão, com amor no coração. Seja egoísta, não seja, porque o Senhor vai nos ensinando através da palavra, né, irmão? Quando você tiver a oportunidade de ajudar aquele que Deus coloca no seu caminho, ajuda. Tenho certeza, irmão, que a bênção será grandiosa, tremenda, maravilhosa. Ajuda, irmão. Ah, eu não tenho nada para ajudar. Alguma coisa a gente sempre tem, irmão. Nem que for uma palavra no nosso lábio, nós temos. Mas se você revirar às vezes o bolso, às vezes você acha R$1, 2, né, irmão? Você fala assim: mas isso aqui não é nada. Ah, não é nada para você, às vezes vai dar para comprar um pão seco, né, irmão? Ali pro cidadão, né? Aleluia, que está com fome, e já ajuda. Louvado seja Deus. Ajuda com o que você pode, e Deus vai te abençoar poderosamente. Aleluia. Ajuda, irmão. Guarda isso também no seu coração: obediência e ajuda o próximo. Com aquele que tem um encontro com Jesus, aleluia, ele é abençoado para abençoar. Abençoado para abençoar, abençoado para abençoar, abençoado para abençoar. Glórias a Deus. E nunca vai faltar, irmão. Sempre vai chegar mais bênção na sua vida, em nome de Jesus. Sempre você vai ser mais abençoado. Já estou encerrando, viu, irmão? Glórias a Deus. Já vou orar pelos irmãos. Glórias a Deus. Querido, a pesca foi maravilhosa. Pedro se lançou e falou assim: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou falho, Senhor. E aquele que confessa o pecado, irmão, alcança a misericórdia. O Senhor falou assim: amém. Aleluia. A partir de hoje você vai ser pescador de homens, não pescador mais de peixes. O que isso quer dizer, né, irmão? O que significa isso? Filho, te perdoo, te limpo e vou te usar. Vou te usar como você nunca foi usado. Quando ele escuta essa palavra, irmão, daquele homem que ele conheceu naquele momento, sabe o que ele faz? Ele faz algo muito lindo, muito maravilhoso. Ele nem está mais preocupado com o peixe, ele não está mais preocupado com nada. Aquelas palavras daquele homem chamado Jesus Cristo entrou no seu coração, que ele falou assim: olha, largou tudo e falou assim, e começou a andar com Jesus. Largou tudo e andou com Jesus. Pode ser, irmã. Largou tudo e andou com Jesus. A importância de andar com Jesus. A importância, irmão, de entender o que é prioridade na sua vida.
Ah, pastor, eu preciso ter minhas coisas, trabalhar. Lógico que precisa. Não vamos ser hipócritas, né, irmão? Mas o que é prioridade na sua vida? Você tem colocado o reino dos céus em primeiro lugar na sua vida? Eu estou encerrando, viu, irmão? Você tem colocado em primeiro lugar a vontade de Deus do que a sua? Você tem colocado o seu coração em Jesus Cristo? Se tem, glória a Deus, vai ser linda e maravilhosa a sua trajetória. Mas se não, hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação, hoje é dia de cura espiritual. Aleluia. Pedro saiu de lá transformado, curado, liberto, sarado, e tinha uma grande missão, irmão, para a vida dele. Uma grande missão. Pedro foi um apóstolo de Deus tão usado, irmão. 2 pregações, 8.000 pessoas aceitou Jesus. Pedro, irmão, tinha tanta unção de Deus, irmão, depois do dia de Pentecoste, aleluia, que eles colocavam as camas dos enfermos. Eita, era tremendo, irmão. Se você for falar, ver a trajetória, aleluia, colocavam a cama dos enfermos. Ele não tinha tempo nem de orar por todos, irmão, mas conforme Pedro ia passando, a sua sombra ia cobrindo os enfermos iam sendo curados. Que coisa, né, irmão? A presença de Deus marcou tanto a vida dele, tanto. Ele se entregou em nome de Jesus, irmão. A presença de Deus marcou a vida dele, marcou, aleluia. E o Senhor quer te encher com a glória dele nessa noite, com o poder dele, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ungir os irmãos. Glórias a Deus, glórias e honras é dada ao nome do Senhor. Glórias a Deus.